Parece que existe um reloginho interno, né, que fala: "Nossa, tenho 50 anos e eu ainda não consegui todas as coisas que eu queria", e daí começa a dar aquele desespero, porque você não prosperou o tanto que você achou que devia te prosperar, e vai entrando numa vala de obscuridade, de escassez, que parece que é um túnel sem fundo, te levando cada vez mais para o fundo do poço. Vamos reverter essa situação. Quando a gente chega nos 50 anos, 50 ou mais, ou beirando ali dos 50, a gente começa a olhar para aquilo que a gente já fez, para tudo aquilo que um dia você sonhou e imaginou que deveria aos 50 anos já ter conquistado, e começa a ver o que conquistou ou não, e olha para frente e fala: e agora? Já não tenho mais a mesma energia, já não tenho mais todas as possibilidades, não consegui até agora, não vou conseguir mais. Daí você vê o quanto que você se esforçou, o quanto que você trabalhou, o quanto que você até poupou, economizou, e que nada te trouxe aquilo que você realmente queria. Você até conseguiu umas coisas aqui, outras ali, mas não foi exatamente aquilo. Daí você pode começar a entrar numa frustração, começar a entrar numa baixa autoestima, numa desvalia, se achando menos. E tudo isso vai criando um buraco dentro de você que você vai perdendo até a esperança. E o pior de tudo isso é que às vezes a gente entra no conformismo. Que a gente fala: tá vendo? Não consegui até agora, não vou conseguir nunca, é assim mesmo. E na hora que a gente vai entrando nesse conformismo, a gente vai sedimentando a nossa vibração. E a pior coisa que tem é quando a gente sedimenta a nossa vibração numa baixa vibração. Sedimentar a vibração não é bom em nenhum momento, mesmo quando ela está elevada, ela não pode ser sedimentada, ela tem que estar sempre em movimento e em constante crescimento. É aí que a gente vai prosperando, prosperando cada vez mais. Mas quando a gente começa a viver várias coisas e entrar num buraco da frustração, a gente começa a sedimentar essa vibração de tristeza, de menos-valia, de eu não consigo, já passou o tempo, agora é assim, acabou-se. E a gente sedimenta por quê? Porque você teve algumas experiências em que você viveu e que você meio que comprova para si mesma que assim foi, e assim é, e assim será. E aí você fica vivendo sempre uma mesmice. Porque quando você faz essa sedimentação dessa vibração, automaticamente você acessa uma frequência que vai sim te trazer mais deste mesmo. E aí começa aquela rodinha do mesmo. Entra dia, entra ano, sai ano, e você fala: nossa, é isso, não tem o que mudar. Só que dentro de você, você queria mudar, você queria algo diferente. Você queria viver outras experiências, mas você não consegue, porque está ali, ó, uma coisa de uma comprovação de que é assim e acabou-se. E aí chega nessa hora que acontece uma coisa que eu acho assim, uma das coisas mais doídas, que é perder até a vontade de sonhar. Porque qualquer coisa que você venha sonhar ou almejar é só cavar mais um buraco para mais uma frustração. Melhor nem sonhar, melhor nem querer se conforme com o jeito que está. Vamos ficar felizes do jeito que está, sem querer absolutamente mexer em mais nada. Isso é uma dor muito grande, porque um ser humano que abafa os seus sonhos está abafando o seu poder de vida, de crescer, de continuar, de trazer cada vez mais e mais de si. Se eu entro numa mesmice e ali nesse conformismo e acabou os meus sonhos, não preciso fazer mais nada, é só esperando o tempo passar para ver a hora que a morte vai chegar. E aí é quando a gente diz que parece um morto-vivo, quando perde o brilho nos olhos, perde o brilho da sua alma. Isso é triste demais. E aí vem aquele tal do reloginho, né? Aquele tic-tac, aquele tic-tac. Tá vendo? Isso aí, já passou tanto tempo. Quanto tempo mais eu vou ter? É engraçado, porque quando a gente fala assim: nossa, eu já vivi 50 anos e não consegui. Na realidade, tem uma boa parte do início da nossa vida em que nós não tínhamos condições de fazer absolutamente nada. E eu digo sempre que uns 25 anos. Com 25 anos, você começou a galgar, por mais que você tenha começado a trabalhar com 18, com 16, a fazer um monte de coisas, a sua condição mesmo de produzir mais, ela é a partir dos 25. E olhe lá. Então, olhe bem para esses 25, esses 50, para os seus 25 que você passou ali, 25 foi preparação. Foi nascimento, foi infância, foi adolescência, foi experimentação. Na realidade, você tem 25 anos, se a gente colocar assim,
de experiência, de vivência real, enquanto o seu espírito totalmente encarnado, atuante, presente, responsável. Então são 25 anos que você tem de experiência. Daí você olha para frente, vamos supor que você tivesse mais 25. Seria 75, que hoje a gente sabe que a idade das pessoas estão lá muito mais de 75, e você pega uma pessoa hoje com 75 anos, ela está ainda nativa, vital, realizando e muito bem. Então não é que 75 está ali sem fazer nada. Então você pega mais 25 anos de produtividade, de toda a experiência, conhecimento que você já teve. Olha onde você pode chegar. Daí você vai dizer, Maura, mas eu já não tenho mais a mesma vitalidade que eu tinha nos meus 25 anos. Essa vitalidade você pode não ter. Mas também você já parou para pensar? Quantas coisas você fez com tanta vitalidade que você tinha e que hoje, se você voltasse, assim, você lembra, você fala, nossa, que desperdício de tempo, de energia, porque fiz aquele monte de coisa que não deu em nada. Ou eu não precisava ter feito tudo aquilo. Eu mesma penso isso. Hoje eu olho assim, eu tinha uma energia e uma garra e uma vontade de fazer um monte de coisa, sempre fui muito fazedora, como dizia minha avó, mas tem muita coisa que eu fiz e que não precisava. Mas fiz porque eu tinha essa energia, porque estava ali, fazendo, sem uma experiência, sem uma maturidade de ver o que é prioritário, o que é relevante no momento. A gente é fazendo porque vai fazendo, né? Porque tem ali energia, não te custa, vai indo. Agora, com 50 anos, você sabe o que é importante, o que é prioritário. Você já viveu, você não desperdiça mais energia. A sabedoria da vida, ela até nos tira essa energia para a gente não correr o risco de desperdiçá-la. Então você sabe que você não tem mais aquela energia toda, então você precisa priorizar. Isso nos obriga o quê? A focar naquilo que é bom. Eu gosto de lembrar da nossa juventude ali e da energia toda como aquele cavalo selvagem. Um cavalo selvagem, ele tem aquela energia, ninguém consegue laçá-lo, ele vai com tudo, uma força, uns galopes. Mas e aí? Ele não pode ser domado, você não pode montar nele, ele não faz. Ele só tem energia e força. Que é a mesma coisa, às vezes, de um jovem, um adolescente para adolescente, dos 25 para cá, a gente só tem energia física, mas não temos uma energia mental focada, uma alma lapidada, uma experiência consolidada, como se a gente não soubesse trabalhar direito. A gente tem que ser sincero com a gente, olhar para trás e ver mesmo quantas coisas que a gente foi fazendo como um cavalo selvagem, fazendo um monte de coisas, e que não trouxe a produtividade esperada. Porque não teve um ritmo, não teve uma sequência, faltou um monte de coisas, que hoje você com 50 anos, você sabe de tudo isso. Mas você vai se prender porque não contratam mais pessoas com 50, porque já não sei o quê. Esse monte de coisa que a gente vai escutando só para deixar a gente cada vez pior. Não, você vai voltar a sonhar e a retomar os teus sonhos, a não desistir deles. Porque quando a gente desiste dos nossos sonhos e quando a gente entra nessa balela de que 50 já está velho demais, são pessoas que não sabem o que significa a força, energia e experiência de uma pessoa para mais de 50. Ainda mais nos dias de hoje. É ou não é? Ele está falando aqui com você, uma que já está bem mais do que 50. Mas que também tive meus 50 e que também teve essa coisa de chegar e dar essa pensada. O que eu quero que você analise agora é olhar para a riqueza da sua vida, tudo aquilo que você já fez, tudo aquilo que hoje você fala, fiz, mas eu não faria mais daquele jeito, eu faria de um jeito diferente. Isso é uma sabedoria incrível. E não assim, nossa, eu não devia ter feito, não reclamando ou se lastimando. Fiz e hoje, com a minha sabedoria, com o meu conhecimento, com a minha experiência, não faria daquele jeito, faria de um jeito diferente. E começar hoje a fazer as coisas desse jeito diferente que você percebe que é o melhor. E que você só consegue perceber que é o melhor porque já viveu de um outro jeito que não era o melhor. E que não adianta, muitas vezes, você falar para uma pessoa com menos idade isso que você sabe hoje, porque ela não vai entender. Assim como você também não entenderia se alguém falasse para você naquela época. Então é um conhecimento valiosíssimo que você tem dentro de você e que você precisa e pode continuar colocando em movimento. Continuar trazendo uma força para te alavancar cada vez mais. Eu sei que para a gente poder fazer isso, a gente precisa desprogramar algumas coisas que a gente tem na nossa mente, né? Crenças de idade, crenças essa mesmo que eu falei, de que, nossa, já estou velho, não tem, o mercado não está bom, não vai dar para prosperar. Mas por mais que a gente saiba de muitos casos de histórias reais, que as pessoas conseguiram prosperar
e alavancar a sua vida profissional depois dos 60. A gente sabe de casos belíssimos. Mesmo assim, parece que isso é distante, que fica aquelas pessoas não ali com você, mas a força de mover está agora aí com você. Mas só que para isso você precisa fazer essa reprogramação mental. Tirar algumas coisinhas e colocar uma programação altamente próspera. E é por isso que você que está aqui me assistindo, eu te convido a participar do Despertar, que é um evento online, 100% gratuito, 100% comigo, e onde neste evento que vai estar prestes a acontecer, eu vou deixar o link da inscrição para você aqui nesse vídeo, para você se inscrever nesse evento, porque apesar dele ser online, ele precisa você precisa de uma inscrição para eu te mandar o link para você poder assistir a aula e entrar na aula. E neste evento eu vou fazer toda uma reprogramação mental, vibracional, te colocando em uma outra frequência que vai te acessar outras experiências. Mas para fazer este caminho eu preciso de mais tempo com você. Então esse despertar, eles são 4 aulas, onde eu vou estar inteira ali com você e numa crescente da primeira, segunda, terceira e quarta aula. Então, nós vamos limpar essa bagagem que você tem e tirar essa sedimentação que você está da sua vibração para que você possa continuar caminhando de forma extremamente leve, próspera e feliz. Então, eu espero você que é aqui, que está me ouvindo, te espero você no Despertar com muita alegria para juntos desbravarmos o seu potencial de crescimento e de evolução. Então agora se inscreve no canal, clica no sininho, dá um like nesse vídeo e já comenta aqui, despertar, né? E vê assim, vou no despertar, vou iniciar a minha nova jornada de vida após os meus 50, 60, 70, não importa qual é a sua idade, mas se você tem essa experiência de vida de 25 anos, vou dizer 25, porque os 25 já é aquele jeito, mas também conta como experiência, né? De 50 anos, você tem uma valiosidade, uma preciosidade aí dentro de você que precisa ser reprogramada. Até mais.